Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor Barroso e essa é a sua aula de língua portuguesa. Todo mundo preparado por aí? Então vamos nessa. Antes de iniciar com o assunto propriamente dito, gostaria de deixar essa reflexão com vocês. Todos nós encontramos imensos desafios na vida, mas o sucesso de cada um de nós tem a ver com a capacidade de se preparar bem, de persistir mesmo diante das dificuldades. Portanto, não desista, estude, avance e se dedique, mesmo nesse período de pandemia. Como sempre gosto de falar para os meus alunos, tenha foco, força e fé. Foco no objetivo, força para lutar e fé para vencer. Vamos lá? Finalmente surge na tela aí aquilo que toda aula de língua portuguesa tem que ter: leitura e texto. Através da leitura dessa tira, será revelado o tema da aula de hoje. Será que você consegue saber o nosso tema antes de eu revelar? Então vamos ler. Meu irmão, esse sotaque de vocês é muito estranho. Urra, meu, pelo amor de Deus, meu. Aí, tu tá com a razão, compadre. Esse sotaque aí é sinistro. Valeu? Pessoal, o que podemos entender a partir do diálogo nessa tira? Você já deve ter percebido, na escola, no bairro, na família, que algumas pessoas falam diferente de você, não é verdade? Veja que no diálogo, os personagens utilizam diferentes maneiras de falar. Essas diferentes maneiras são consideradas variedades linguísticas, ocasionadas pela variação que a língua tem. E esse é o tema da aula de hoje: variedades linguísticas. Vejamos, o Brasil tem um território vasto, enorme. Obviamente a língua não será uma só. Ora, se somos uma mistura de diferentes etnias, de diferentes culturas, teremos diferentes variações também na língua. Portanto, isso são as variedades linguísticas. Quer dizer, são as diferentes maneiras de se dizer alguma coisa de acordo com as características socioculturais dos mais diversos grupos de falantes. Esse fenômeno não acontece só com a língua portuguesa. Todas as línguas possuem suas variações. A língua é viva, por isso se modifica, se adapta. Tudo bem até aqui? Vamos organizar isso de maneira melhor? Normalmente, são 4 as classificações das variedades linguísticas: a variedade histórica, variedade geográfica, a variedade social e a variedade situacional de estilo. Vamos aprender sobre cada uma delas detalhadamente? Variedade geográfica ou regional. Essa variedade sofre influência do espaço geográfico onde se situam os falantes. Vamos ver esse caso? Um caso mineiro, sou. Sábado passado, era 7 de setembro, estava eu na cozinha cozinhando um quilo de carne com macho tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Cascaí de susto quando vi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, misturou e a galinha explodiu. Nossa senhora, fiquei branco que nem leite de leite. Foi um trem doido demais. Cascaí dentro da pia. Fiquei sem saber Dom Covim, Pão Covô, Dom Cotava. Perceba que essa junção das palavras no texto representa exatamente o modo de falar do mineiro. Um modo particular, muito próprio deles. Isso representa o sotaque regional. Portanto, sotaque caracteriza a variedade regional, geográfica. O sotaque é um fenômeno fonético.
e representa as formas peculiares de pronúncia de determinadas regiões. Vamos ver outros exemplos? Só que agora quanto ao vocabulário, quanto às palavras. Observe. Essa raiz é muito conhecida aqui no Piauí como macaxeira. Mas em outras cidades, outras regiões, ela possui o nome de mandioca, aipim. O mesmo acontece com essa fruta deliciosa. Aqui chamamos ela de tangerina. Mas percebam como ela é chamada em outras regiões: mimosa, poncã, mexerica, bergamota. Essas palavras vão caracterizar o que chamamos de regionalismos, que são palavras ou expressões típicas de uma região. É importante lembrar que as variações regionais ou geográficas acontecem também, por exemplo, com o português de Portugal e o português do Brasil. Histórias em quadrinhos em Portugal significa banda desenhada. Celular em Portugal chama-se telemóvel. Quanta diferença, hein? Essa também é a variação geográfica regional. Vamos então para outra variedade, a variedade histórica. Para exemplificar, vamos ler a tirinha. Minha filha só tem 18 aninhos. Você deve ser muito mais velho que minha filha. Vosmecê está emitindo uma parvoíce. Para aqueles que não sabem, parvoíce é idiotice, imbecilidade. Note que o pai da garota desconfia que o possível namorado dela é muito mais velho. Como é que isso é revelado? Justamente pela linguagem do homem. Ele utilizou as expressões vosmecê e parvoíce. As duas palavras são palavras em desuso, não mais usadas na língua, são palavras antigas, arcaicas. Daí surge a denominação arcaísmo, que são palavras ou expressões comuns em determinada época, mas que caíram em desuso, ou seja, não são mais utilizadas. Os arcaísmos normalmente estão presentes em textos literários antigos. Vejamos esse exemplo do português arcaico do século XVII. Um homem tinha 2 filhos, e disse o mais moço deles a seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele lhe repartiu a fazenda. Perceba que algumas palavras mudam a grafia. Dous está escrito com U e não com I. Dois. Deles está escrito com 2 L's. Hoje se escreve apenas com 1. E pai está escrito com E. Hoje se escreve com E, com I. Portanto, isso faz parte da variedade histórica. Como a língua se modifica ao longo do tempo. Agora vamos para a variedade social da língua. Essa variedade está muito presente nos falantes que pertencem a determinados grupos. As gírias caracterizam bem essa variedade. Vamos ler o exemplo? Fala sério, fala sério, fala sério. A atual conjectura não permite ações isoladas do contexto global. Fala sério. Mas eu falei. Veja que um grupo, no primeiro quadrinho, usa uma gíria, né? Fala sério. Essa palavra parece representar o jeito particular deles falarem nesse grupo. Quando um sujeito que não pertence a esse grupo chega e entende, parece entender o fala sério ao pé da letra, e ele começa a falar no segundo quadrinho de modo sério, formal, né, sobre alguma coisa, percebemos que no fim ele acaba sofrendo uma exclusão do grupo.
né? Justamente com a expressão fala sério, que pode ser entendido como um sai fora, vai para lá com essa conversa. Portanto, as gírias representam um bom exemplo de variedade social. Então, as gírias, palavras e expressões informais, normalmente vinculadas a determinados grupos sociais. E aí, utilizamos o fala sério de duas maneiras. Outros exemplos de gírias. Quais dessas gírias vocês já falaram? Partiu, essa parada, na moral, já é, caraca, sinistro, maneiro, sabadou, sextou. Então, todas essas são gírias, normalmente do grupo jovem, normalmente termos que são passageiros, permanecem por um determinado tempo na língua e depois somem, caem em desuso, e fazem parte da variedade social da língua. Bom, agora vamos falar dos jargões, ou termos específicos de determinada profissão, os termos técnicos. Vamos fazer a leitura da tira. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Veja que o médico usa expressões científicas, né, próprias da sua área de atuação, que é a medicina, para se referir justamente ao problema do homem. O pobre coitado interpreta como se fosse o fim da vida dele, já que ele não entende o significado da palavra necrose subcutânea, lesão inflamatória, né, intumescência, e ele acha que ele vai morrer por causa disso. E aí, no fim da tira, é revelado que é só um furúnculo, que é uma lesão na pele. Vamos observar outro exemplo? Olá, Dr. Luiz. Quanto tempo? Olá, Dr. Paulo. Como a vida de advogado está depois de um ano que formamos? Vamos ver outros exemplos? Jargões e termos técnicos. Vamos ver outros exemplos agora de uma outra área. Olá, Dr. Luiz, quanto tempo? Olá, Dr. Paulo. Como vai a vida de advogado depois de um ano que formamos? Tudo muito corrido, doutor. Acabo de sair do ergástulo público. Estou com um caso de falsificação de cártula chéquica. Acredita? Ergástulo público? Cártula chéquica? Só posso ter matado essa aula. Perceba que os advogados aí, o advogado utiliza um termo próprio aí do campo do direito, da área jurídica, que é o ergástulo, que é prisão, cadeia pública. A cártula chéquica é o cheque. Né? O cheque que hoje já também não se usa mais, hoje é muito em modo cartão de crédito. Mas enfim, são termos próprios aí do campo do direito. Faz parte também da linguagem social a linguagem que é própria das crianças, dos adultos. Por isso se fala em linguagem adulta e linguagem infantil. Há também, dependendo do nível de escolaridade, uma variação também na língua. Essa diferença pode ser vista quando uma pessoa tem um grau mais elevado de estudo, tende a falar um pouco mais formal, enquanto aquela que não alcançou um grau de estudo importante, ela já vai ter uma linguagem mais informal. Há também diferenças quanto ao sexo. A linguagem também muda em relação a isso. Um homem, em alguns aspectos, fala diferente das mulheres. Às vezes as mulheres utilizam mais o diminutivo nas palavras, enquanto os homens podem exagerar em termos mais grosseiros, para se referir aos amigos, por exemplo. Bom, vamos então para a variedade situacional ou estilística, que vai tratar das situações mais ou menos formais de comunicação.
A intenção aqui é adequar esse nível de linguagem ao contexto ou estilo do gênero textual. Vamos observar o exemplo. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos neste instante ou mais tardiamente? Veja que nesse texto há um homem que está de roupa super formal, terno e gravata, em um ambiente completamente inadequado para essa roupa. O mesmo acontece com a linguagem utilizada por ele. O contexto da praia, do local, não permite esse nível de formalidade na língua. O ambiente aí é informal e ele está aparentemente com um amigo, pelo menos é assim que ele trata o colega ao lado. Então a linguagem teria que ser menos formal. Então isso caracteriza aí uma discordância quanto à situação, ao contexto de uso da língua. Perceba, quando se trata de variedade situacional estilística, podemos se referir a justamente a capacidade que se tem de um mesmo indivíduo em empregar as diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, em diversos contextos. Alguém que fala de um determinado modo no trabalho, certamente não vai falar da mesma forma quando estiver no ambiente familiar. Você, quando está na escola, fala diferente, por exemplo, quando está em um local que exige mais formalidade ou menos formalidade. Então, essa capacidade de adequar a língua aos diferentes contextos é o que vai caracterizar a variedade situacional ou estilística. Tudo bem? É importante saber. Todas as variações estão presentes tanto na língua falada quanto na língua escrita. Principalmente quando a língua escrita ela vai retratar de algum modo a língua falada. A variedade formal da língua, que é a padrão, é a variedade linguística de maior prestígio social. Portanto, é ela que aprendemos na escola. É importante também compreender que as variações linguísticas elas são importantes para usarmos em diferentes situações. Ora, usar a língua como meio de expressão, informação ou comunicação requer também o domínio de diferentes contextos de aplicação dela. O idioma pode ser um instrumento de dominação e discriminação social. É por isso mesmo que devemos respeitar as linguagens utilizadas pelos diferentes grupos sociais. Somente com esse respeito é que evitaremos o preconceito quanto à língua, preconceito linguístico. Vamos praticar? Leia a anedota. O mineiro assiste à televisão quando chega um outro amigo seu. Aquele que chega vai logo dizendo: "E aí, compadre, tudo firme?" "Não, futebol." Perceba que na anedota o sotaque mineiro impede aí algum tipo de comunicação entre os falantes, ou pelo menos um entendimento, um ruído na comunicação, causa isso. Quando ele diz tudo firme, talvez ele queira dizer tudo bacana, tudo legal, só que o outro entendeu que seria filme, está assistindo ao filme, e ele diz não, futebol, estou assistindo futebol. Então, perceba aí que o sotaque acabou impedindo um pouco o entendimento da conversa. Mas, vamos para a pergunta. Qual variedade linguística é possível perceber entre os falantes? Letra A, variedade histórica. Letra B, variedade social. Letra C, variedade regional. Ou letra D, variedade situacional? 20 segundos para vocês responderem.
Então vamos lá. Acertou quem disse variedade regional. Ora, se trata de um jeito próprio de falar de determinada região, no caso aí os habitantes dessa região, que são os mineiros, então a gente está falando de uma linguagem regional, de uma variedade regional da língua, certo? Vamos para outra? Vamos continuar? Leia tira. Ela, tipo, entrou no bar e eu, tipo, dei uma sacada. Tipo, ela era, tipo, gente fina e, tipo, engatamos, tipo papo, tipo legal, tipo. É terrível a tiponite aguda. O que vai caracterizar a tiponite aguda? É justamente usar essa expressão todo o tempo na hora de falar. Isso é próprio dos jovens, não é? Que utilizam esse termo demais. Então, como vai ser caracterizada essa linguagem? Usar tipo várias vezes, essa tiponite. Qual a variedade linguística é possível perceber no falante? É a variedade histórica, a variedade social, a variedade regional ou a situacional? 20 segundos para responderem. Bom, estamos diante aí da variedade social. Afinal de contas, estamos com gírias, né? Uma linguagem própria dos jovens. Olha essa. Ele atira. Década de 30. Vossa mercê me permite um galanteio? És bela tal como uma petúnia. Petúnia aí é uma flor, né, gente? Dias atuais. Posso te falar uma coisa? Cara, você é linda. Então, tinha-se na década de 30, 1930, Vossa Mercê, 1830, né? Vossa Mercê, e hoje se tem você. Então, há uma variação da língua. De acordo com. Vamos lá. Qual a variedade linguística é possível perceber entre os falantes? Variedade histórica, variedade social, regional ou situacional? Bom, acertou quem disse variedade histórica. Afinal de contas, vossa mercê e você é uma mudança da língua de acordo com o tempo, né? Então, temos aí a variedade histórica. E essa, pessoal? Vamos lá. É um meme retirado da internet e diz assim: Homem apaixonado é burro demais. Nietzsche, não podemos escrever isso. Escreve aí. O amor é o estado no qual os homens têm mais probabilidade de ver as coisas tal como elas não são. Vamos lá, para contextualizar. Nietzsche é um filósofo, é um homem culto, um crítico da cultura na sua época. Portanto, o modo de escrever dele era muito formal. Os textos dele até hoje são muito usados pela filosofia, e textos de um nível de entendimento muito grande. Então, quando ele expressa aí homem apaixonado é burro demais, temos uma linguagem menos formal. E quando se vai para o Nietzsche não podemos escrever dessa forma. Então Nietzsche sugere aí, né, que o amor é o estado no qual os homens têm mais probabilidade de ver as coisas tal como elas não são. Ele utiliza uma linguagem mais formal para adaptar o contexto do Nietzsche, né? Então, pessoal, qual seria esse tipo de variedade linguística? Adequar a linguagem de acordo com o contexto. É a variedade histórica, a variedade social,
A variedade regional ou a variedade situacional? Acertou quem disse variedade situacional. Obviamente, a língua muda de acordo com o contexto, com a situação, né, dos falantes. Então, pessoal, o que aprendemos hoje? Aprendemos sobre as variedades linguísticas, são as mudanças na língua de acordo com as características da população, as características socioculturais, ou de tempo, ou de lugar, de contexto. Vimos que essas variedades podem ser as variedades regionais, que mudam de região para região, às vezes de país para país. A variedade histórica da língua, que é a mudança da língua com o passar do tempo. A variedade social, que vai tratar aí dos grupos, né, com as gírias, com o jargão, com o falar da criança, do adulto, do sexo, homem e mulher. Essa variedade ela vai ser incluída aí na social. Ou ainda na variedade situacional, que quando a língua varia de acordo com o contexto no qual o falante está inserido. Portanto, ficamos por aqui e sempre com as palavrinhas foco, força e fé. Abraço virtual a todos vocês. Obrigado.